Seu mapa, sua vida. Hoje nós vamos falar sobre um tema que trava muita gente sem ela perceber: bloqueios emocionais. Seja muito bem-vindo ao canal Numeria BR. Se você sente que tem potencial, tem vontade, tem capacidade, mas parece que alguma coisa dentro de você segura, freia ou faz você repetir o mesmo ciclo, fica comigo até o final, porque este episódio pode te trazer uma clareza muito grande. No vídeo anterior, nós falamos sobre talentos escondidos e sobre como seus números podem revelar forças que ainda não estão sendo usadas. Hoje nós vamos olhar para o outro lado da moeda. Porque muitas vezes o talento está ali, mas existe um bloqueio emocional por trás. E o bloqueio não aparece como um muro visível. Ele aparece como procrastinação, como medo, como autossabotagem, como ansiedade, como repetição de padrões, como dificuldade de se posicionar, como sensação de estar sempre recomeçando, como falta de constância, como excesso de cobrança. E quando você entende isso, você deixa de se julgar e começa a se libertar. Seu mapa, sua vida. E a pergunta que abre este episódio é direta: por que você trava? Mesmo quando você sabe que tem capacidade? Você já viveu isso? Você quer fazer. Você até planeja. Você começa. Mas alguma coisa dentro de você puxa de volta. Às vezes você trava antes de começar. Às vezes trava no meio. Às vezes, trava quando está perto de dar certo. E aí vem a culpa. Vem a cobrança. Vem o pensamento de eu não tenho disciplina. Ou eu não tenho força. Ou eu sempre estrago tudo. Mas e se o problema não for falta de capacidade? E se o problema for um bloqueio emocional ativado por um padrão interno? Na numerologia, isso aparece com muita clareza, porque cada vibração, quando desequilibrada, tende a gerar um tipo específico de trava. E hoje eu vou te mostrar isso de forma prática. Seu mapa, sua vida. Bloqueio emocional é basicamente quando uma energia interna não consegue fluir de forma saudável. E isso pode acontecer por várias razões. Experiências de infância, traumas emocionais, crenças aprendidas, medo de julgamento, medo de rejeição, insegurança, comparação, necessidade de controle, culpa, ou excesso de autocobrança. Na numerologia, o que é interessante é que os números mostram tendências de energia. Quando a energia está equilibrada, ela vira força, talento e expressão. Quando está desequilibrada, ela vira defesa, medo e repetição. Ou seja, o mesmo número que pode ser um dom pode virar uma trava quando está em desequilíbrio. E reconhecer isso é libertador, porque você para de brigar com você mesmo e começa a entender o que precisa ser ajustado. Seu mapa, sua vida. Agora eu vou te mostrar, de forma didática, alguns bloqueios emocionais típicos ligados às vibrações. E aqui eu vou falar de tendências gerais, porque o mapa completo tem combinações, mas isso já abre muita clareza. Vibração 1. Quando desequilibrada, pode virar medo de errar, orgulho, rigidez, dificuldade de pedir ajuda ou travar por perfeccionismo. Vibração 2. Pode virar medo de conflito, insegurança, dependência emocional, necessidade excessiva de aprovação, dificuldade de se posicionar. Vibração 3. Pode virar medo de exposição, dispersão, autocrítica, vergonha de falar, ou usar humor para esconder dor. Vibração 4. Pode virar rigidez, controle, ansiedade por rotina, medo de mudanças, ou travar quando perde estrutura. Vibração 5. Pode virar impulsividade, inquietação, vício em novidade, dificuldade de constância, ou travar quando precisa comprometer. Vibração 6. Pode virar culpa, responsabilidade excessiva, medo de decepcionar, tendência a se anular, ou travar por carregar o mundo nas costas. Vibração 7. Pode virar isolamento, desconfiança, excesso de análise, medo de se abrir,
ou travar por pensar demais e agir de menos. Vibração 8. Pode virar medo de perder controle, ansiedade por resultado, autocobrança, conflito com poder e dinheiro, ou travar por pressão interna. Vibração 9. Pode virar apego ao passado, dificuldade de encerrar ciclos, salvadorismo, excesso de sensibilidade, ou travar por carregar dores antigas. Percebe como isso toca a vida real? Muitas vezes você não está sem disciplina. Você está em um padrão emocional específico. E quando você entende qual é o padrão, você sabe como trabalhar. Seu mapa, sua vida. Vamos imaginar uma pessoa que tem talento de comunicação. Ela sabe falar. Ela tem conteúdo. Ela tem carisma. Ela tem capacidade. Mas trava. Por quê? Porque o bloqueio não é falta de talento. É medo de exposição. Medo de julgamento. Medo de não ser aceita. Medo de ser criticada. Então ela adia. Ela espera ficar pronto. Ela muda de projeto toda hora. Ela fica só consumindo conteúdo e não se coloca no mundo. O talento dela existe. Mas o bloqueio está segurando. Quando ela entende isso, ela para de achar que é incapaz. E começa a trabalhar o medo. E quando o medo diminui, o talento aparece. Seu mapa, sua vida. Agora pense em uma pessoa muito competente, organizada, responsável. Ela entrega. Ela constrói. Ela se cobra. Mas ela vive exausta e travada. Por quê? Porque existe uma necessidade de controle por trás. Ela sente que se não controlar, tudo desmorona. Ela sente que se relaxar, vai dar errado. Ela sente que precisa dar conta de tudo. E isso trava porque vira peso. Ela até faz, mas com sofrimento. E às vezes ela trava por cansaço, porque o corpo não aguenta a pressão. Quando ela entende isso, ela aprende a equilibrar disciplina com leveza. Aprende a confiar. Aprende a delegar. Aprende a reduzir a autocobrança. E então a força dela vira prosperidade, não prisão. Seu mapa, sua vida. Agora pense em alguém que sempre repete o mesmo tipo de relação, o mesmo tipo de trabalho, ou o mesmo ciclo emocional. Ela sabe que não faz bem. Ela sente que aquilo já acabou. Mas não consegue encerrar. Por quê? Porque existe um bloqueio ligado ao desapego. Medo de perder. Medo de ficar só. Medo do vazio. Medo do desconhecido. Então ela fica. E repete. E sofre. E se culpa. Quando ela entende que isso é um padrão emocional, ela começa a trabalhar o encerramento como maturidade, não como fracasso. Encerrar ciclo não é perder. É liberar espaço para o novo. E isso muda a vida. Seu mapa, sua vida. Agora eu quero te dar um caminho prático, simples e realista para destravar. Primeiro, nomeie o bloqueio. Sem nome você briga com uma sombra. Segundo, perceba o gatilho. Quando você trava? Antes de começar? Quando dá certo? Quando alguém observa? Terceiro, reduza o tamanho do passo. Bloqueio emocional diminui quando você cria movimento pequeno e constante. Quarto, trabalhe o diálogo interno. Você não trava por falta de capacidade. Muitas vezes você trava por medo, crença e proteção. Quinto, use o ciclo do ano pessoal. Em ano de construção, foque rotina. Em ano de mudança, aceite adaptação. Em ano de encerramento, limpe. Em ano de recomeço, inicie. Isso reduz conflito com o tempo. E sexto, procure apoio quando precisar. Em alguns casos, bloqueio emocional é profundo e precisa de suporte terapêutico. Autoconhecimento não é carregar tudo sozinho.
Seu mapa, sua vida. Talvez você esteja se julgando há muito tempo. Talvez você esteja se chamando de fraco, preguiçoso, confuso, instável, incapaz. Mas e se você estiver apenas tentando se proteger? Porque bloqueio emocional muitas vezes é proteção. É uma parte sua tentando impedir dor, tentando evitar vergonha, tentando evitar rejeição, tentando evitar fracasso, tentando evitar exposição. Só que essa proteção, quando vira padrão, também vira prisão. E a saída não é se odiar. É se entender. É trazer consciência. É acolher. É ajustar. É criar movimento. E quando você faz isso, você volta a fluir. Você volta a se construir. Seu mapa, sua vida. Hoje nós falamos sobre bloqueios emocionais e sobre por que você pode travar mesmo tendo potencial. No próximo episódio, nós vamos falar sobre um tema que muita gente pede: numerologia e relacionamentos. Por que algumas combinações fluem com facilidade e outras parecem sempre desafiar? O que o mapa revela sobre vínculo, amor, carência, limites e compatibilidade? Se hoje a gente falou de bloqueio interno, no próximo vídeo a gente vai falar de dinâmica entre duas pessoas. E isso pode ser extremamente revelador. Seu mapa, sua vida. Bloqueio emocional não é falta de valor. É um padrão que pode ser compreendido. E quando você entende como a sua energia funciona, você deixa de lutar contra si mesmo e começa a se organizar por dentro. O mapa numerológico não é para te julgar. É para te iluminar. E com consciência você destrava. Você amadurece. E você começa a viver com mais verdade. Seu mapa, sua vida. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Onde você mais trava hoje? É em se posicionar? É em começar? É em manter constância? É em se expor? É em encerrar ciclos? É em confiar? Me conta aqui nos comentários, porque essa resposta pode revelar muito sobre o seu padrão emocional atual. Se este vídeo fez sentido para você, deixe o like, inscreva-se no canal Numeria BR, ative o sininho e compartilhe com alguém que precisa destravar o próprio potencial. E no próximo episódio, nós vamos falar sobre numerologia e relacionamentos, e por que certas combinações parecem feitas para fluir, enquanto outras parecem feitas para ensinar.